Você sabe o que são crenças sexuais? Antes que eu te responda, eu vou te pedir para se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho, que assim você recebe todas as notificações de vídeo novo. Crenças sexuais são crenças que a gente tem sobre sexo. Crenças que a gente tem sobre o que é certo, o que é errado, o que é adequado, o que é normal, o que é esquisito sobre a sexualidade. Crenças que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência nesse mundo, da nossa convivência com as nossas famílias, com as instituições que a gente frequenta, com a igreja, com a escola, com as comunidades que a gente faz parte, com a sociedade em que a gente se insere, com o contexto histórico que nos rodeia. A gente vai aprendendo regras implícitas, veladas ou declaradas sobre sexualidade que vão formando a nossa visão de mundo sobre o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer com a minha própria sexualidade. E assim a gente vai ao longo da nossa formação, por tentativa e erro, pegando tudo isso e fazendo uma miscelânea de informações que vão virar as nossas crenças sexuais. As crenças sexuais, elas são a etapa mais profunda do processamento cognitivo, porque elas mostram pra gente quem a gente é sexualmente. Se o jeito que eu sou é ok, se não é ok, se eu vou ser aceito pelas pessoas que me amam, se eu vou ser aceito pelas pessoas que eu amo, se eu vou ser aceito pelos grupos que eu quero pertencer, se eu sou legal, se eu vou ser desejável, se eu não vou ser desejável, se eu sou capaz de atrair uma parceria que atenda às minhas necessidades. Enfim, quem sou eu sexualmente? Eu gosto de sexo, eu não gosto de sexo? De que sexo eu gosto? Né? Crenças que eu tenho sobre o que a minha parceria precisa. Crenças sobre o que as mulheres precisam, o que os homens precisam, se eu encaixo a minha parceria numa dessas categorias de gênero, se eu entendo que, a partir do que eu entendo que essa parceria precisa, o que eu preciso fazer, o que eu preciso dar conta, que demandas são essas. Então, quando eu vou entendendo o que a sociedade acha normal, o que devia estar acontecendo, o que eu sou capaz de fazer, o que a minha parceria precisa, a gente tem o que eu chamo de tríade cognitiva sexual. A tríade cognitiva sexual é um elemento mais central do processamento cognitivo da informação em relação à sexualidade, e ela é como se fosse uma grande mala cheia de informações que a gente vai levando para todo lugar e principalmente para a cama. Quando a gente chega na cama, a gente chega carregando tudo isso, mas não apenas as nossas crenças. A gente chega carregando também o que a gente foi aprendendo a fazer para lidar com elas. Então, se eu acredito que eu sou uma mulher que não sou muito atraente, como é que eu posso fazer? Será que eu posso aprender várias técnicas? Será que eu posso topar tudo na cama? Será que eu posso qualquer coisa para ser mais aceita? Ou se eu acho que eu sou uma mulher que eu tenho dor e não é normal sentir dor, eu tinha que estar sentindo prazer. Será que eu posso fingir que eu estou sentindo prazer para me sentir mais aceita, para me sentir normal, para me sentir mais mulher ou menos errada? Posso dar aqui vários exemplos, mas o que eu quero mostrar para vocês é como que a maneira como a gente pensa sobre a gente, a maneira como a gente pensa sobre a nossa parceria vão influenciar as nossas estratégias comportamentais, os comportamentos que a gente vai selecionando ao longo da vida. E vocês sabem como é que isso aparece na prática clínica? As pessoas chegam e te contam o jeito como elas fazem sexo. E aí eu gosto de fazer a minha pergunta preferida. Por que você faz assim? E as pessoas pensam, ué, mas não é assim que tem que fazer? Ué, mas eu faço, sei lá por que eu faço assim. E eu sei que as pessoas não sabem por que elas fazem assim, porque elas vão aprendendo isso de uma forma não declarativa. Ninguém aprende na escola como é que é para fazer sexo. Normalmente não é a sua mãe ou seu pai que te conta como é para fazer sexo. Raras vezes você vai conversar, inclusive, com a sua própria parceria. E nós, profissionais de saúde? Qual é a nossa posição em relação a isso? A gente tem abertura para as pessoas perguntarem para a gente questões relacionadas à sexualidade? Ou às vezes a gente fica prescritivo e começa a dizer para elas como é que elas deviam estar fazendo sexo? Enfim, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu aprofundo esse assunto. Mas hoje a gente vai falar de como que a maneira como a gente pensa vai influenciar o que a gente decide fazer, influencia o nosso comportamento, influencia o nosso repertório sexual, e é isso que leva à queixa sexual. A queixa sexual é quando alguém está transando de um jeito que não está fazendo nenhum sentido para aquela pessoa ou para aquela parceria. Não está gerando prazer, está gerando dor, não está gerando excitação, não está legal. As pessoas têm falta de desejo porque elas não querem fazer aquilo que estão sendo convidadas a fazer. Então, quando a gente entende
o que é isso que elas acham que elas tinham que estar fazendo, a gente consegue entender muitas vezes a queixa que se apresenta. Muitas vezes a queixa que se apresenta fala muito mais da maneira como as pessoas pensam do que efetivamente se elas têm uma disfunção sexual ou não. Se vocês quiserem, tem um vídeo aqui no canal sobre isso que eu vou deixar aqui para vocês. Mas eu acho que é importante a gente entender que as crenças sexuais são a base da terapia cognitiva sexual. Por isso o nome da terapia é cognitiva sexual. Eu quis valorizar no título da terapia o elemento cognitivo no sentido de que o meu olhar é para o elemento cognitivo. Não necessariamente ele é o meu principal elemento de intervenção. Muitas vezes ele é, mas ele é o meu principal instrumento de leitura do caso. Eu vou olhar e vou entender por que essa pessoa resolveu fazer dessa forma. Por que essa parceria resolveu transar desse jeito que não está sendo bom para eles? Que coisas eles acham disso que faz com que eles continuem transando desse jeito mesmo não estando bom? Ciclos de manutenção. Ou seja, os processos cognitivos influenciando todas as etapas de vulnerabilidade da queixa, de desenvolvimento da queixa, de transformação de uma falha sexual em uma disfunção sexual ou em uma queixa sexual persistente, ciclos de manutenção dessa queixa e inclusive o que leva aquelas pessoas a buscarem aquele tipo de tratamento que você oferece. Enfim, um monte de coisas. Eu queria mostrar para vocês como que as crenças estão na base de toda a nossa leitura dos casos de sexualidade. Falando em crenças, você sabe que crenças travam você na hora de falar de sexo no seu consultório? Já parou para pensar nas suas crenças sexuais? Como que elas fazem, às vezes, a sexualidade virar um tabu que você não consegue lidar na sua prática? Se você quiser saber mais sobre isso, no dia 28, 29 e 30 de setembro eu vou fazer um evento totalmente online, gratuito, em que a gente vai falar sobre isso e vou te ajudar a destravar essa história de falar de sexo no teu consultório de uma vez por todas. Se você quiser saber mais, vou deixar o link aqui embaixo, clica, se inscreve e a gente se vê lá.